Olá, sétimos anos. E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje falaremos de um gênero que eu já comecei o assunto, mas agora eu vou abordar com o material, tá? Que é a narrativa de aventura, livro 3, páginas 37 a 40. Então, pegue-o e acompanhe comigo. Então, narrativa de aventura, como vocês já sabem, sempre o protagonista ele vai passar por grandes aventuras, ele vai ser o herói da história e ele vai ter um momento de conflito. Como vocês já sabem, os textos narrativos, eles podem conter o narrador observador ou narrador personagem, tá? Nesse caso é o narrador observador, ele só está contando a história, tá? Então, vamos analisar aí o trecho da Odisseia de Homero, tá? Então, vamos lá. O título faz referência ao herói ou à aventura que esse herói vai traçar, né? No caso, Odisseia é o local onde o herói Homero passou por todos os seus conflitos, a narrativa, né? Toda a sua história. Então, depois de muito navegar, Ulisses e os demais companheiros chegaram à terra dos Ciclopes, gigantes enormes de um olho só, que viviam em grutas e não precisavam plantar nada, pois tudo crescia nesse lugar sem que precisasse plantar. Então, os Ciclopes, nesse caso, eles são os antagonistas. O que são antagonistas? São os vilões. Eles se contrapõem ao herói, tá? Não aceita os desígnios do herói, pretende a todo custo interferir no seu êxito, prejudicando seus projetos, tá? O tempo e espaço, os fatos ocorrem em ordem cronológica, tá? Então, começo, meio e fim. Os conflitos vão ser em torno desse contexto, né? Do começo, meio e fim. O espaço onde acontecem as ações é favorável à vivência de uma aventura. Então, Ulisses resolveu deixar a maior parte de seus homens descansando naquele lugar. Com um só navio e apenas alguns homens, dirigiu-se à ilha para conhecer os Ciclopes e saber que tipo de gente eles eram. Ulisses escolheu 12 companheiros para acompanhá-lo. Levou um saco de provisões e um odre do melhor vinho que ele tinha, tá? Então, os personagens secundários, no caso, é quem acompanha o herói durante a jornada dele. Tá? Então, sem dizer uma única palavra, o gigante levantou-se, agarrou 2 dos marinheiros e atirou-os ao chão, arrebentando suas cabeças. Apavorados, os homens choraram de medo. Então, o medo é algo presente. O herói e os companheiros superam adversidades e provam sua coragem. Então, o medo é algo muito comum. Os personagens dentro das narrativas de aventuras, eles passam por esse medo, mas eles não deixam o medo se sobressair. Eles os enfrentam, tá? Então, Ulisses pensou em matar o gigante com sua espada, mas logo viu que, se fizesse isso, ficariam todos presos na caverna, já que não poderiam tirar a pedra que fechava a entrada. Ulisses tratou então de inventar um plano para livrar-se e livrar seus companheiros dessa terrível situação. Então, o herói está longe de casa, ele está enfrentando guerras, ele está enfrentando inimigos, ele passa por diferentes lugares, diferentes situações, pode perceber, ele pode receber ajuda. No entanto, representa um homem forte, né? No caso, hoje temos, né, da narrativa de aventura também mulheres, tá? Mulheres fortes, mulheres e homens fortes, que superam todos os limites, todos os medos, para alcançar lá o seu objetivo. Ulisses tratou então de inventar um plano para livrar-se. Então perguntou a Ulisses seu nome. Ulisses, o mais astuto dos gregos, respondeu: Ninguém é meu nome. Pois bem, disse o gigante. Então todos juntos enterraram com força aquele tição no olho do Ciclope
e giraram e forçaram para dentro até que boa parte do espeto ficou enterrada. O que aconteceu? Quem foi que te fez mal? Então aí temos o momento da astúcia do herói. Graças à inteligência e à esperteza dele, os conflitos vão ser solucionados. Então, ó, ninguém está me matando, ninguém. Os companheiros dele não entenderam nada e responderam: se ninguém está te matando, deves ter algum mal causado por Zeus. E aí temos o desfecho, que é a finalização da história. Após vencer muitos desafios, o herói geralmente vence, né? O bem vence o mal. Desprenderam-se todos os carneiros e rumaram para o navio, empurrando ainda alguns animais. Imediatamente embarcaram os carneiros de lindo pelo e partiram o mais rápido possível. Então, temos aí duas questões sobre a história. A aventura remete a um acontecimento inesperado, acidental, em que o herói passa por situações incertas e de perigo. Nesse sentido, justifique por que a história lida é uma aventura. Segundo, o herói se faz em função de seus opositores, ou seja, um grande inimigo coloca à prova as qualidades de um grande herói. Quanto maior o desafio, maior o herói. Assinale as características de Ulisses que o definem como herói. Ele é habilidoso, ele é irresponsável, ele é destemido, ele é autoritário, ele é egoísta, ele é inteligente, ele é preguiçoso ou ele é maldoso. E aí vocês vão marcar as alternativas. Tem mais de uma nessa questão, tá? Letra B, Ciclope demonstrou ter grande força e ser muito cruel com quem aparecesse em seu caminho. Suas ações são descritas de forma brutal e cruel. De que forma essas características fazem com que Ulisses se destaque como o herói da narrativa? Tá? Vocês vão responder a letra B. Se vocês tiverem aí TV por assinatura, tem essa série, acho que é uma série Merlin, que conta as aventuras desse mago e seu amigo Rei Arthur, quando jovens. Trata-se de uma série infanto-juvenil muito divertida. Aí vai uma sugestão para quem gosta de séries. E agora vocês vão produzir a narrativa de aventura. Então, como vocês viram, a narrativa de aventura se compõe de diferentes elementos. E entre eles, o herói cumpre um importante papel, pois o enredo de uma narrativa de aventura se deve em torno de sua jornada. Levando tais aspectos em consideração, junte-se a um grupo para montar sua história de aventuras e depois redigi-la. Fique atento às orientações. Então, vocês vão poder, até em duplas, tá? Se quiserem, trocar figurinhas aí. Eu sei que vocês devem ter o WhatsApp do colega, enfim, quem você tiver mais intimidade. Se não quiser, pode fazer individual. Então, crie uma personagem com nome, características físicas, marcas de personalidade, tudo aquilo que possa torná-lo especial. Vocês vão criar personagens secundários para acompanhar o herói, criar cenários arriscados ou estranhos, que sejam eventualmente povoados por criaturas mágicas, né, incomuns, né, onde seu herói irá se aventurar. Descreva-os em detalhes. Crie um mistério para o protagonista descobrir ou um grande problema que ele precise superar. Lembre-se de que seu herói deve se sentir chamado a viver essa aventura. Então, ele precisa de um conflito, ele precisa de algo para que chamou. Então, pode ser o quê? O desaparecimento de uma princesa. Pode ser o roubo de uma joia rara. Tá? Pode ser a descoberta de a busca de um parente que está vivo, enfim. Como no caso Enola Holmes mesmo. Ela mistura, né, o contexto de narrativa de enigma com aventura. Porque ela precisa, a mãe dela desaparece, ela precisa solucionar e ir atrás. E aí ela passa por inúmeros conflitos nesse processo. A questão do irmão colocar ela lá naquele internato, enfim. É um exemplo. Então, por isso, capriche na emoção. Estabeleça quanto tempo será necessário para que seus personagens vivam essa aventura. Então, vocês vão estar me perguntando aí o mínimo ou máximo de linhas. O máximo eu não vou estipular. O mínimo
em torno de praticamente uma folha, tá? Estabelecido todos os critérios, comece a escrever e a dar forma à sua narrativa de aventura. Então, aí vocês vão estar me mostrando o rascunho, tá? Semana que vem. Ou o que vocês conseguirem produzir na aula de hoje. Então, depois de terminado o texto, faça a revisão ortográfica e sintática. Não se esqueça de observar se a pontuação de seu texto está correta, se tem efeito de sentido desejado e boa aventura. Então, integrando com arte por meio de diversos textos, entramos em contato com a arte da palavra, que provoca em nós o encantamento, a curiosidade, a surpresa, entre tantos outros sentimentos. Muitas vezes estão associados aos textos escritos, imagens que ilustram o conteúdo da mensagem e contribuem para esse despertar de sensações. Então, os livros, a maioria, livros infanto-juvenil, livros para crianças, até alguns livros para adultos, eles vêm com as ilustrações, para poder trabalhar melhor com a imaginação do leitor. Sendo assim, após a elaboração dessa narrativa, você vai ilustrar a produção, utilizando técnicas artísticas, tá? As técnicas que vocês tiverem, os recursos que vocês tiverem em casa. Aí ele traz duas ideias, mas se vocês não tiverem nenhuma das duas, vocês podem utilizar uma terceira que eu vou deixar, que é lápis de cor, desenho manual mesmo, tá? Então, pode ser em aquarela ou colagem, tá? Vocês podem fazer recortes de revistas, enfim, fotos, impressão da internet e fazer colagem, tá? E aí tem uma sugestão de leitura, já falei, Percy Jackson. Ele, se eu não me engano, é uma trilogia. Ele é baseado na mitologia grega, enfim. Também é uma dica. Tem Harry Potter, tem vários livros voltados, né, nesse contexto de narrativa de aventura. Ilha do Tesouro, são bem legais. Então é isso, pessoal. Tem duas sugestões aí. São desenhos animados da Marvel, tem desenhos, né, o filme dos Vingadores. Deixei o QR Code para vocês estarem assistindo. Sugestões para vocês terem um momento de descontração e ao mesmo tempo estarem aprendendo, tá? Então aí vocês podem estar assistindo, identificando o que vocês conseguiram entender do conceito de narrativa de aventura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A palavra-chave é aventura. Dúvidas no meu Instagram, professoriana. Beijos e até a próxima aula.